Olá, nesse vídeo eu vou responder perguntas e comentários desse vídeo aqui, como criar uma máquina virtual para instalar o Linux e o Ubuntu dentro do Windows. Mas isso vale também para qualquer outra distribuição que você queira instalar na sua máquina virtual utilizando o VirtualBox. Então é isso aí, dê o like aí no vídeo, deixa algum comentário aqui embaixo sobre o assunto se você já assistiu esse vídeo. Se você não assistiu, volta, clica aqui do lado direito e assista esse vídeo aqui, como criar uma máquina virtual para instalar o Linux Ubuntu dentro do Windows. E assista esse vídeo até o final se você tiver interesse em máquinas virtuais, em virtualização e em instalar um sistema operacional, o Linux no caso, instalar esse sistema operacional dentro de uma máquina virtual que vai funcionar dentro de uma janela do Windows. Se você quer aprender, esse meu vídeo aqui ensina isso. E se você já viu o vídeo, preste atenção aqui nas respostas que eu vou dar aos comentários. Então tem um comentário aqui. Prezado professor, obrigado pelo passo a passo. Consegui fazer a instalação. Ótimo. Pergunta aí, não precisa baixar a ISO? Sim, precisa baixar a ISO. Você tem que baixar o arquivo ISO de instalação da distribuição Linux que você quer instalar na sua máquina virtual. Enfim, eu queria... Está tocando aqui alguma coisa? Eu queria uma ajuda, meu PC não sei se aguenta, deu erro de instalação. Se você tiver Skype, me ajude. Já passou um ano, acredito que ele já tenha conseguido resolver. E não sei se aguenta, deu um erro de instalação. Tá, em erro de instalação, nesse caso você tem que saber que está causando, o que está causando o erro. Você pode fazer o teste instalando outra versão, baixando a ISO novamente da distribuição Linux que você tentou instalar e tenta instalar novamente na máquina virtual, aumenta a memória alocada para a máquina virtual, aumenta o processador e faz o teste novamente. Isso, se você tem a ISO correta e uma máquina virtual funcionando, configuração de máquina virtual de uma mesma versão do VirtualBox é sempre a mesma. Então, se você instalar, ele tem que funcionar, a não ser que se o teu computador não tenha os recursos necessários para rodar a máquina virtual e sobrecarrega a memória, por exemplo, ou o processador. E ao contrário, o Windows dentro do Linux, você tem um cliente que acessa algumas estações remotamente. Se eu configurar no servidor Linux, descarto as estações de trabalho para tal função. Acessa algumas estações remotamente. Sim, você pode configurar máquinas virtuais que você pode acessar cada uma dessas estações remotamente através de desktop e acessar remotamente um servidor Linux com várias máquinas virtuais. E você pode instalar o Windows dentro do Linux. Você pode instalar o VirtualBox no Linux, instalar o Windows dentro dessa máquina virtual e você pode usar. Inclusive, você pode usar softwares de acesso remoto e acessar remotamente. Eu recomendo que você pesquise também sobre outras soluções de virtualização mais avançadas do que o VirtualBox, que nessa situação que precisa de várias máquinas virtuais ao mesmo tempo, existem soluções que podem ser melhores do que o VirtualBox. Olá, Cássio, muito bom vídeo. Eu estou procurando justamente o contrário, instalar o Windows dentro de uma distro Linux. Tem algum vídeo por aqui? Não, não tem vídeo, mas o processo não é muito diferente. Você vai precisar instalar o VirtualBox dentro da sua distribuição Linux e o funcionamento vai ser o mesmo do VirtualBox no Windows. E aí você instala o sistema que você quiser. E aqui, outro aqui. Para quem não aparece a opção de arquitetura 64 bits, habilite a opção pela BIOS. É isso aí, se você tiver esse problema de não aparecer a opção de arquitetura de 64 bits, habilite a opção pela BIOS. Não sei se não assisti esse vídeo, mas qualquer vídeo que ensine a habilitar a opção pela BIOS vai funcionar. Precisa de mais alguma coisa além do VirtualBox e a máquina virtual para criar a máquina virtual? Não, para criar uma máquina virtual você só precisa de um computador com Windows instalado, o VirtualBox instalado e você pode criar a máquina virtual. Mas o sistema operacional é diferente da máquina virtual. Você precisa ter a imagem do sistema, o que ele está comentando aqui, precisa ter a imagem ISO do sistema, que é a imagem do CD de instalação
da distribuição Linux, e aí você, com essa imagem, você faz a instalação na sua máquina virtual. Onde eu baixo esse ISO em específico do Ubuntu e depois como faço para selecionar o driver dele. Tem uma parte do vídeo que você diz que é só o ícone, não entendi. O ISO você baixa no site do Ubuntu, ubuntu.com. Tem até ele aqui aberto. ubuntu.com, você baixa ISO. Não mostrei aqui porque eu tenho 2 monitores. Mas eu vou arrastar para cá. Aqui, esse site aqui, Ubuntu. Não é objetivo aqui mostrar a instalação, eu até tenho outros vídeos. Mas é aqui, Ubuntu. É nesse site aqui, download, Ubuntu Desktop, e aqui você baixa a versão que você quiser. Então aqui, cadê o download do Linux e da ISO? É isso aí, vou até mandar o link aqui, que tem tanta gente perguntando isso. Quando eu olho aqui para o lado, é porque eu estou vendo a minha segunda tela. Tenho aqui 2 monitores. Vou responder para esse também. Porque eu tento instalar e no final, depois de carregar a imagem ISO, aparece uma tela preta. Tá, se aparece tela preta e fica travado, é provável que tenha algum problema na sua ISO. Pode estar corrompida e não está carregando a instalação do sistema. Então eu recomendo que você baixe uma outra ISO, baixe novamente a ISO e tente novamente. Boa noite, sou leigo no quesito Linux. A edição Red Hat Enterprise também é gratuita? Não, a edição Red Hat não é gratuita, mas existe o CentOS, que é uma cópia, como Red Hat é software livre, ele é vendido pela Red Hat, mas o código-fonte dele foi utilizado para criar o CentOS, que é uma cópia exata do Red Hat, que é gratuito. E você pode baixar o CentOS. Você pode baixar o CentOS. Eu vou abrir aqui o site e vou te mostrar. O CentOS você baixa aqui no site centos.org. Já tem aqui até o link direto para a página de download do CentOS. Então é isso aqui, download CentOS aqui que você baixa. Consigo usá-lo no VirtualBox como demonstrado no vídeo acima? Sim, consegue usar perfeitamente. Só faltou baixar, dizer como baixar esse troço do VirtualBox, porque pelo site é super complicado. Então vamos lá, baixar o VirtualBox. Então aqui, VirtualBox Download. É só clicar aqui, VirtualBox Download. Ele deve ter se enrolado aqui nessas múltiplas versões. Eu entendo, é um pouco complexo para quem não baixou ainda. Mas aqui, Windows Hosts. E é só clicar aqui, Windows Hosts, que já começa o download. Já está baixando aqui, já está aqui embaixo. Aqui, VirtualBox baixando. É só clicar aqui em Windows Hosts. Bom, vamos lá. Muito bom. Não consigo configurar para Linux 64 bits, mas meu PC é 64 bits. Como resolvo? Oi, não importa se é o sistema operacional físico, não influencia nada na máquina virtual, porque seu VirtualBox só aceita um arquivo bit com 32 bits, então você tem que baixar a versão 32 bits, porque a ISO de 64 bits não vai dar certo, mesmo que... Não. Se você tem um computador de 64 bits, você pode instalar uma ISO de 64 bits. Não consigo configurar. Funciona, ele funciona assim. Você pode tentar reinstalar o VirtualBox, ver qual a versão do VirtualBox que você está instalando. Se você baixar a versão mais nova,
acredito que não tem problema. E acho que tem que ser a versão proprietária do VirtualBox. Tem uma versão que tem no repositório lá do Ubuntu que ele vem com algumas limitações. Então eu recomendo que você baixe do próprio site do VirtualBox. Ninja do Linux, como faço para conseguir essa imagem de CD para poder começar a usar o Linux na máquina virtual? É isso aí, eu já mostrei como que baixa no link de download do Ubuntu ou de qualquer outra distro. Acredito que aqui eu tenha falado sobre isso, tem que tentar aqui o link do Ubuntu 16, onde eu consigo a imagem do Windows XP. Uma pergunta meio que eu não posso dar a resposta certa aqui, mas você tem que comprar nem tem mais à venda, mas você tem que conseguir um CD de instalação do Windows, que você tem a licença original, e você tem programas que geram a imagem ISO. Você tem que procurar algum programa que gere a imagem ISO de um CD, e aí você gera a imagem ISO e instala na máquina virtual. Olá, parabéns pelo vídeo. Não consigo configurar o Linux 64 bits, só aparece 32. Baixa a versão mais nova do VirtualBox. Se o seu sistema for de 32 bits, não tem como. É isso aí, se o teu sistema é de 32, não tem como rodar a máquina virtual de 64 bits. Você tem que ter um sistema de 64 bits. Tanto o hardware quanto o seu sistema operacional tem que ser de 64 bits. Você tem que ter o Windows de 64 bits instalado para poder rodar uma máquina virtual de 64 bits. Isso aí também é outro comentário aí. Você tem que habilitar na BIOS do seu notebook a opção de virtualização. Dá uma pesquisada que aparece. Ótimo, ótima dica. Então é isso. Vê no seu BIOS e ativa a opção de virtualização se tiver ativa. E vê se você está usando um sistema operacional de 64 bits também, além de um hardware de 64 bits e de preferência a versão mais nova do VirtualBox. E usa a versão que está disponível no site. Olá, estou usando o Windows 10 Education e o VirtualBox 5.1 na construção de um laboratório. Minha máquina virtual base é o Linux, 32 bits, carreguei a ISO, mantive a rede como NAT e no sistema desabilitei a virtualização de hardware e mantive a virtualização padrão, mas ao ligar a máquina meu NOT apresentou o erro. Alguém sabe por quê? O Hyper-V está desabilitado porque a intenção é usar a VirtualBox. Não sei, não sei o que está. Eu teria que estar mexendo nesses computadores para poder dar uma resposta mais assertiva. Mas ver aqui o comentário que alguém respondeu aqui, de você verificar no BIOS a opção de virtualização e ativar. E pode ter esse problema, que aqui está falando que a máquina base é 32 bits. Então para você instalar o não, a máquina virtual base é 32 bits. O Windows 10 eu teria que ver esse computador funcionando. Não sei o que pode estar causando isso, mas eu recomendo que você instale a versão mais atual do VirtualBox e fazer o teste. Desabilitou a virtualização de hardware. Eu não sei, faz o teste com a virtualização de hardware ativada. E comenta aqui se funcionou ou se não funcionou. Não precisa, é a mesma pergunta. Sim, precisa da versão ISO. O que está explicando? Que ISO é o arquivo de instalação do sistema operacional. É a imagem de instalação, a imagem do CD, do DVD de instalação do sistema operacional que você vai usar para instalar na máquina virtual. Mas não precisa ser necessariamente o arquivo ISO. Você pode usar um CD físico de instalação e colocar no drive que o VirtualBox reconhece e você pode fazer a instalação a partir de um CD também.
Que isso não é sistema, é uma imagem do sistema. É isso aí. Se baixar o Kali Linux no VirtualBox, vai substituir o Windows? Não. Vai ser uma máquina virtual. Mas um outro comentário aqui que muita gente quer usar o Kali, muito usuário iniciante que não tem conhecimento de Linux querendo usar o Kali Linux. Eu não recomendo que você use o Kali Linux se você for iniciante. Eu recomendo que você aprenda primeiro como funciona o computador que você está usando, como funcionam os sistemas operacionais, aprender como funciona o Linux propriamente e também o Windows antes de instalar o Kali Linux, que é uma distribuição que vem com dezenas ou centenas de ferramentas de segurança. Se você não souber o básico do Linux, você não vai saber como usar todas essas ferramentas. Em que um respondeu não. Se eu fizer uma máquina virtual, instalar um programa, como o Android Studio, que na minha máquina nunca funciona direito, se eu instalar ele na máquina virtual, ele vai instalar corretamente ou vai seguir os mesmos problemas e limitações na máquina física? Isso aí eu lembro de já ter respondido essa pergunta. Então é isso, a pergunta dele está aqui. Você pode ler. Ele está com dificuldade e quer saber se o Android Studio vai funcionar na máquina virtual. Então tem aqui a minha resposta: o Android Studio é pesado em qualquer computador. Se ele não funciona direito no seu computador por causa de pouca memória ou processador lento, na máquina virtual vai ficar pior. Se o motivo não for limitação de hardware, mas problemas com o sistema operacional, ele vai funcionar corretamente na máquina virtual, porque você vai estar usando uma instalação limpa do sistema operacional, mas você precisa ter memória suficiente para rodar o Android Studio e a sua máquina virtual. Então ele perguntou aqui, mas será que o Google Cloud seria uma opção? O Google recomenda 8 GB para o Android Studio funcionar com a performance ideal. Até funciona com 3 GB, mas vai ficar lento. Sim, é possível acessar a máquina virtual de outros computadores. Você pode adicionar a máquina virtual na sua rede e acessar por outros computadores. Pode também criar uma rede com várias máquinas virtuais. Em uma máquina virtual você consegue fazer praticamente qualquer coisa que você conseguiria fazer em uma máquina física. Só precisa instalar os softwares necessários para fazer isso. Você pode, por exemplo, criar um compartilhamento na rede usando uma máquina virtual e disponibilizar o acesso como um servidor. Tá, outro. Você acha que o Google Cloud é uma boa opção ou o VirtualBox é melhor? Pelo que eu vi no vídeo, o VirtualBox eu compartilho a minha memória física com o virtual, ou seja, se eu tiver 6 GB, cada um vai ficar com 3 GB. E no Google Cloud é do mesmo jeito, ou a máquina virtual deles é separada da minha? Aqui um comentário: formata o computador, instala e configura direito o Android SDK, o Java, o Android Studio e o AVD, e coloca mais 8 GB de RAM que o Android Studio vai funcionar bem. Também vai funcionar no Google Cloud se você criar uma máquina virtual com a configuração recomendada e instalar e configurar tudo do jeito certo. No VirtualBox você compartilha o seu hardware, no Google Cloud você usa o hardware da nuvem do Google e paga pelo que você usar. Tem mais algumas respostas aqui? Ok, muito obrigado. No VirtualBox você escolhe quantos GB de RAM vai alocar para a máquina virtual. Pode ser, por exemplo, 2 GB para a máquina física e 4 para a virtual, ou criar 4 máquinas virtuais com 1 GB de RAM em cada uma. Você escolhe, mas vai estar limitado aos recursos do seu hardware. Já no Google Cloud você pode montar a configuração que você quiser. Você vai estar limitado ao preço que você puder pagar para a Google para poder usar essa máquina virtual, que o Google Cloud é pago. Ok, ele já agradeceu aqui. Minha máquina instala direitinho, mas não roda o emulador nem na marra. Acredito que na máquina virtual não teria esses problemas. Vai ter esse problema sim. Os mesmos problemas que pode ter com o emulador do Android na máquina física, pode ter também na máquina virtual. Então, é como se fosse um computador. Se ele estiver configurado do mesmo jeito, ele vai ter o mesmo problema.
Então é isso aí, vou finalizar aqui o vídeo. Já respondi todas as perguntas sobre virtualização e vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal para você e também habilitar as notificações para você ficar sabendo quando eu tiver um novo vídeo publicado. Então é isso aí, tchau e até o próximo vídeo.